Então, hoje, 5/6/2025, então, o que eu quero que vocês entendam? Que nós temos, quanto mais eu subo, mais possibilidades de ir até a contraparte. Então, quando eu falo com vocês aqui, pessoal, vamos perdoar, vamos soltar, é para que a gente não pegue essa contraparte em toda aquela negatividade que a gente já acessou. Porque aquilo mesmo que eu já acessei, aquilo que eu já acessei um dia, eu posso acessar a mesma coisa de novo, já numa outra frequência. Frequência essa que eu ainda não entrei, porque eu não estava com condições energéticas. Mas agora eu estou. E a energia quer o quê? Quer que eu fique lá no raso, lá embaixo. Perdendo energia, perdendo ectoplasma. Para poder o astral ser alimentado, porque o alimento do astral é o ectoplasma dos humanos. Esse é o alimento do astral. Vocês sabiam que nós somos alimentos? Né? E de quem nós somos alimentos, Silvia? Por favor, me fala de quem nós somos alimentos. De todos os desencarnados que não conseguiram evoluir, que estão lá como cobradores, obsessores. Toda a carga energética dos reptilianos, dos chopaques, dos draconianos, que utilizam os desencarnados para fazer essa puxada de ectoplasma nossa. Porque também não fica com eles, não. Vai para lá. Vai para eles, para os reptilianos, para os draconianos. Os desencarnados são só matéria de conexão. Por isso que é tão difícil sair do astral, mesmo desencarnado. Mesmo tendo consciência, às vezes. A maioria não tem, né? Porque foi e se perdeu ali no astral inferior. Por isso que os nossos mestres, que estão na 4ª dimensão de consciência, eles estão nos ajudando tanto, porque a quantidade de pessoas que não conseguem soltar as suas raivas, os seus destemperos, é muito grande. E aí a gente fica nesse limbo, né? No limbo da inconsciência, no limbo do inconsciente coletivo. E o que é o inconsciente coletivo? É a somatória de todos os pensamentos daquela situação no astral. Para cada situação tem uma somatória. Tem uma frequência. Vocês entendem? Sim, 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 sim. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Eu gosto muito de falar de algo e depois dar o objetivo, porque fica mais claro, né? Fica mais fácil da gente trabalhar. Porque a nossa meditação, ela é guiada. Tem um objetivo. A meditação de vocês, quando vocês estão só, tem que ter um objetivo. Lá atrás eu aprendi que algumas meditações eu tinha só que ficar observando o pensamento e deixar eles irem. Eu deixava eles irem, né? E eles iam. E eu falava assim, não, eu estou meditando. Não vou olhar você, não quero nem saber de você, pensamento, não quero saber. E aí vinha um pior. E eu falava, pode passar. E aí vinha um pior. Chegava uma hora, ou você saía correndo, abria os olhos e ia embora, porque não aguentava mais, tá certo? Ou então, você entrava numa meditação profunda e transcendental.
E é dessa forma até hoje. Então, para que a gente não caia nessas armadilhas, a gente faz algumas meditações guiadas, essa aqui é uma delas, aonde a gente tem começo, meio e fim, e vamos num circuito onde a gente pode entender o nosso processo. Nós estamos aqui na Terra, na crosta, eu faço um trabalho para que a gente possa subir na coluna de luz e ir para Santa Esmeralda, todos juntos, porque cada um aqui está numa cidade, nós vamos nos reencontrar lá e vamos para o templo dos 144 raios fazer o nosso trabalho de hoje, no 9º raio magenta. E por que você não vai direto para o 9º raio magenta, Silva? Vai lá para o templo dos 144 raios para ir para fazer o trabalho. Você complica demais. Não, eu não complico. São ordens, né? Ordens da Suprema Corte. Porque houve desvios dos templos. Então, alguns templos foram decodificados de outra forma. E a gente começava a ir para os templos através da intenção e não chegava lá, chegava em outro lugar. Né? E então, foi feita essa manobra, é uma manobra, né, uma triangulação, para que a gente possa estar todo mundo em segurança e voltar todo mundo em segurança. Todo mundo se trabalha, todo mundo vai, todo mundo volta. E todos vêm com informações, e todos vêm tranquilos, sem catarse, sem medo, altamente delícia. Não é assim? E quem me acompanha durante todos esses anos, já estamos há quase mais de 20 anos, sempre foi assim, né? Muitas curas, muitas transformações, muitas liberações, muitas expansões de consciência, e é muito bom fazer esse trabalho com vocês, né, que confiam nesse meu trabalho. Estamos com 33 pessoas aqui, mais 3, 36, 37. Estamos com 4 pessoas a mais aqui, reunidas com outras. Estamos com 37 pessoas a bordo. Olha que delícia, né? Então, o 9º raio, o raio magenta, raio da harmonia, ele vem trabalhar a nossa clara harmonia, né? Se o raio é da harmonia, vai vir trabalhar a harmonia. E para que eu possa ter harmonia, eu tenho que ter equilíbrio na minha coluna vertebral. Esse raio vai trabalhar muito a nossa coluna. Então, eu peço a vocês que vocês estejam numa posição ereta. Quem precisar deitar, deita, mas fica com a coluna reta, não fica com o pescoço muito levantado, né? Não jogue o pescoço para trás, não caia a cabeça para frente. Procurem estar com a coluna reta, para que não haja perda energética na hora da passagem da energia, né? Vamos trabalhar, então, com os Elohims, energia e matéria. Olha que interessante, né? Esse é o nome dos Elohims, energia e matéria. E esse raio, ele se projeta de Shambhala. Shambhala é uma cidade intraterrena do planeta, mas nós vamos estar trabalhando com a essência de Shambhala, tá certo, gente? E esse raio, ele rege, então, a nossa coluna vertebral e a coluna vertebral do planeta, né? Que é o centro energético magnético, o polo norte e o polo sul. Nós temos que estar conectados com esses polos. Quando a gente não está conectados com o polo norte e o polo sul, a gente fica desconectado, né? Fica fazendo o que a Rede Globo manda, né? Fica fazendo o que os outros falam que é bom para a gente não racionaliza, vai sendo levado como sabugo na água, né? Vocês sabem o que é sabugo na água, eu não vou explicar. Então, eu quero que vocês entrem no eixo de vocês hoje, para trazer essa harmonia. E sair do mimimi, nós vamos sair do mimimi.
tá? Ai, tadinha de mim. Ai, porque eu devia ter feito. Ai, fulaninho veio, me enganou, fez não sei o que comigo. Fez, gente. Todos nós fomos enganados. Em algum momento da nossa vida, nós fomos enganados. Nós fomos usurpados, nós fomos roubados, nós fomos enganados, nós fomos traídos, nós fomos tudo. E algumas vezes até fizemos com os outros. E aí? Eu vou ficar me martirizando? Não. Eu tenho que entrar no meu perdão interno e perdoar essas coisinhas de Jesus que fizeram isso comigo. Porque se eu não fizer isso, eu não descolo a energia. O perdão descola, ele libera. E quando eu perdoar esses que me fizeram, né, essas atrocidades emocionais, físicas, financeiras ou não sei o quê, não quer dizer que eu estou aceitando o que eles fizeram. Quer dizer que eu estou liberando eles do meu campo. Entenderam? São coisas distintas. Quando eu perdoar alguém, eu não vou ligar para essa pessoa. Eu não vou mandar um bolinho, eu não vou mandar docinho e falar, ai, eu te perdoei, amado, ui, amada. Né? Não vamos fazer isso. Não precisa disso. O que a gente precisa é um perdão interno e parar de olhar aquela situação e ficar com raiva. Parar de lembrar daquela pessoa e ficar com raiva. Porque enquanto você lembra de uma pessoa e tem raiva, você está conectado com ela. E às vezes não é com ela, é com a energia que ela carrega, é a vibração que ela está. E naquela vibração que te fez mal e aquela pessoa te traz aquela lembrança, ali não tem só a energia daquela pessoa, tem outras energias juntas, né? Energias que vão sugar o quê? O nosso ouro, o nosso ectoplasma. Deu para pegar? Querem perguntar alguma coisa? Gente, é importantíssimo vocês entenderem isso agora. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pode perguntar. Eu não quero que vocês façam esse trabalho com dúvida. Nós vamos fazer um profundo trabalho de perdão. Um profundo trabalho de resgate. E a cada vez que você se perdoar de uma história cabeluda que você entrou, você vai estar se desconectando e pegando os fractais, os seus pedacinhos que ficaram lá, naquele momento de raiva, naquele momento de angústia, naquele momento de dor. Topa? Vamos junto? Todo mundo junto? Silvia, Hum. uma pergunta básica, simples, mas corriqueira do dia a dia. Quando a gente comenta algo que aconteceu, a gente ainda está com essa vinculado, coisas passadas. Espera um pouquinho, você repete a pergunta que está tudo vindo quebradinho. Você está com som de ouvido? Você tira. Não. Então, pergunta de novo, por favor, Deise. Eu queria saber se quando a gente comenta algo que aconteceu numa roda de amigos ou com amigos, de algo que aconteceu que não foi bom, foi uma coisa ruim, isso ainda é mágoa? Ainda está trazendo aquela coisa da raiva ali? Muito bom, boa pergunta. Quando você comenta que você ainda está indignada com aquilo, tá certo? Aquilo ainda está sim, ainda está entrando em sintonia, tá? E aí vai potencializar, porque os outros vão lembrar de outras coisas, e todo mundo vai cair. Você não sabe como foi comigo. E se foi com a mesma pessoa, potencializa mais ainda.
Pois olha, comigo, sabe o que essa pessoa fez comigo? Ela fez isso, fez isso. Aí a outra pessoa fala, nossa, comigo também. Você imagina? Aí começa a dar adjetivos, né? Começa a encher de miasmas. Encheu de miasmas. Isso é um jeito. Outro jeito, você está numa roda de pessoas evolutivas que entendem de energia e você fala assim, olha, aconteceu isso assim, 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 eu fiz isso assim, 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 e foi assim, assim, assim. Isso é evolutivo. Isso você está explicando, né? Todos têm a mesma capacidade neural de entender o processo. Então, sabe daquela coisa que diz assim, não jogue pérolas aos porcos? Tá? Se você está numa roda que ninguém vai entender o que você está, o processo que você está passando, e você vai querer explicar uma coisa ali, eles vão receber bem ou não? Possivelmente não. Né? Possivelmente vão falar, oh, mas você foi muito boba de ter feito isso. Você deveria ter ido lá, botado o dedo lá, botar aquela pessoa no lugar dela. Não é assim? Então tem que ter muito boa a pergunta desse, muita atenção com as formas com que a gente quer explicar as nossas ações para as pessoas. Aí eu pergunto, qual era a intenção que você queria com aquilo? Era simplesmente falar? Era ser aceita pela roda? Ou julgar o outro novamente, né? Ou julgar o outro novamente? Muito bom. Tá? Então, é incrível como a gente faz os processos e não percebe o que nós estamos fazendo. E essa roda de conversa aqui, ela traz, né, esse movimento, traz essa possibilidade, tá, da gente poder trocar essas ideias e fazer o nosso entendimento profundo, porque na hora do trabalho, não dá para vocês ficarem, e agora? O que eu faço com isso? Eu libero, eu solto, e se eu não soltar? Aí você fica naquele sofrimento e perde o trabalho. Porque quando você entra no sofrimento, você perde a conexão. Aí você vai para outro caso. É igual quando você está trabalhando aqui nos raios, ou em qualquer outro lugar, nas meditações, e começa a doer a tua perna. E aí você fica naquele sofrimento. Eu estou meditando, perna, pare de doer. E aí você fica lá, né? Aí a perna começa a doer, daqui a pouco começa a doer o braço, aí começa a coçar a ponta do nariz, e aí a ponta do nariz vai aqui atrás e você faz assim. Gente, coça o que tem que coçar, mexe o que tem que mexer e acalma o corpo e está tudo certo. É muito melhor você fazer o movimento do que você ficar sofrendo. Entendeu? Vai desconectar muito menos você coçar a ponta do nariz do que você ficar para a ponta do nariz. Ponta do nariz, pode coçar. Toda vez que eu começo a coçar, a ponta do nariz começa a coçar, né? Entendeu? Então, faz lá, passa a mão, acabou, pronto. Ali era um ponto de desconexão. Você joga amor para aquele canto. Entendeu? Joga. Alguma coisa está ali dizendo, ó, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Teu corpo fala. Onde ele dói, onde ele coça, onde ele, numa hora que você está querendo parar e ele está incomodando, ele está pedindo para você olhar para aquele local. Olhe, jogue amor. Faça carinho, passe a mão em você. Ninguém vai te culpar de você estar se abraçando e passando a mão em você mesmo. Não é? A não ser você. Ok? Quando você trabalha uma situação, não importa o que seja,
e de vez em quando ela vem, é porque ainda falta trabalhar. Está conectada, sim. Que delícia, né? E eu vou dizer uma coisa, por pior que seja a situação, você só vai estar desconectado daquilo quando você olhar aquela situação e você disser assim, essa situação é uma situação do meu passado, tá tudo certo. Ali eu tive aprendizado. Mesmo que você ache que não teve aprendizado nenhum, você teve sim. Porque, por pior que seja o aprendizado, pelo menos chegou o aprendizado que aquele tipo de situação não é boa para você. Já é um grande aprendizado. Senão você vai repetir um padrão. Com outro CPF, com outro CNPJ. O que eu aprendi com isso? Aí você fala assim, nada, não aprendi nada. Ok, você só sofreu. Agora você e fale assim, como é que eu me conectei com essa pessoa? O que essa pessoa fez para que eu conectasse o meu amor ao dela? Ou o meu trabalho ao dela? Ou a minha nada ao dela? Não importa. Vai descobrir, é uma carência, é porque naquele momento eu estava. Não importa. Aquele tipo de pessoa, de energia, maltratou você. Doeu. Não aprendeu nada. Aí fala assim: aprendeu. Se você não aprendeu, vai vir outro para te ensinar de novo que você não deve se conectar com aquele tipo de gente. Né? Sim. E às vezes a gente repete padrão com vários, viu, gente? Várias. E chega um dia que, né, dá o start. E aí você começa uma nova vida, com novas perspectivas. Então, aquele padrão não vem mais. E aí as pessoas, por não saberem trabalhar a energia, ficam generalizando e dizem assim. Se for um homem, ele fala assim, mulher nenhuma presta. Se for mulher, homem nenhum presta. Generaliza. Né? E isso não é verdadeiro. Então, nós temos que ver, né, as situações e saber que cada caso é um caso, que tudo que eu me envolvi, eu tenho que ter um aprendizado, e enquanto eu não tenho aprendizado, eu vou passar de novo. Gostou desse conteúdo? Você pode participar dessa meditação dos raios nas quintas-feiras com Silvia Nutana. Basta que você entre no grupo de avisos e eu vou estar te passando o link no dia da meditação com algumas horas antes. Até lá!